Meditação da noite de quarta-feira, desse dia de hoje. Estava ali, irmãos, cheguei, tiveram algumas oportunidades, essas irmãs louvaram, e tem dias que parece que você rema, né, pastora? E vai de encontro à presença, mas tem dia que parece que a presença vem, te pega. É lindo, é gostoso demais, irmãos. Por isso que cada culto é um culto. Tem culto que eu fico na porta e eu oro e faço assim, vai. Tem culto que não, você chega, irmão, naquela brisa, naquele mover, Deus te pega. Então, não importa a maneira, o importante é que você seja pego por dentro hoje. Continue sendo pego por Deus, em nome de Jesus, amém? Atos 7, 56, está escrito desse jeito aqui, ó. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Vamos repetir a leitura? E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. No alto e bom som, vamos repetir só o após a vírgula, que está escrito assim: que está em pé à mão direita de Deus. Amém? Quantos estão comigo? No 3, 1, 2, 3. Quantos podem glorificar a Deus pela palavra? Aleluia. Pode tomar o vosso assento. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer no capítulo de número 6 de Atos dos Apóstolos, que devido à correria dos apóstolos, ao crescimento que estava tendo a igreja, a quantidade do número dos discípulos que estavam aumentando, foi necessário levantar 7 homens para estar auxiliando na obra, para estar ajudando os apóstolos nos deveres, no cotidiano, do dia a dia, que eles tinham na obra do Senhor, na igreja do Senhor. As mesas das viúvas precisavam continuar sendo servidas, pois já eram servidas, mas chega um momento que o crescimento é tanto, e os apóstolos se dedicavam à oração e à palavra. Diz a Bíblia que chega um momento que há uma reclamação, que não estão sendo atendidas as mesas das mulheres, das viúvas, da forma que deveria ser, ou da forma que estava sendo. Então a Bíblia vai nos dizer que há uma reunião, eles se reúnem e escolhem 7 homens para o ofício do ministério, para servir as mesas. Observe os senhores, que o porquê que foi necessário escolher mais 7. O porquê foi necessário escolher mais 7 homens dentre os discípulos que já haviam para estar servindo. Vocês vão de concordar comigo que todo crescimento ele gera mudanças no lugar onde há o crescimento. Para ver o crescimento, algumas coisas são necessárias mudar. Algumas coisas têm que entrar em conformidade com o crescimento que está vindo. Pois o crescimento é algo novo, não é algo antigo, ou muito menos que já é presente. Mas quando falamos de crescimento e algo que não parou de crescer, mas que está crescendo e continua crescendo, prova disso é que Dr. Lucas, quando começa a escrever o livro de Atos, ele começa a descrever os números. Quantas pessoas eram acrescentadas? Quase 3.000, quase 5.000. Mas você há de observar aqui, que depois ele não consegue mais contar. Ele já começa a dizer quantidade, número de pessoas, quantidade de discípulos,
grande número, multidão. Ele não conta porque era impossível totalizar o crescimento. Eu vou repetir, é introdução, mas eu vou repetir, vai ficar gravado. Era impossível totalizar o crescimento. Só que tem uma coisa, alguém observou, está crescendo. Alguém teve os olhos espirituais ativados para observar, o negócio está crescendo. Senão não tinha chegado essa questão até a mesa, até essa reunião. Se chegou é porque alguém observou, está crescendo. Para familiarizar conosco, os pais aqui hão de concordar comigo. Quantos não ouviram essas palavras? Tem que comprar roupa para o menino. O sapato ficou apertado. A blusa não serve mais. E a gente vira e faz, mas não comprou mês passado? É assim ou não é, homens? É assim ou não é? O sapato está apertado, mas não comprou já, tem 3 meses, já está apertado. É porque o menino está em fase de crescimento. Oh. Ei, Jesus, é assim, irmão. Aí o pai vira para a esposa e diz, compra, mas compre pouco. Porque não adianta comprar muito, porque mês que vem você já vai ver que vai crescer mais. Oh, mas querendo ou não, para o menino ficar vestido, tem que entrar em conformidade com o crescimento. Oh, Jesus. E, oh, irmão, receba essa aplicação no início aqui dessa introdução. Infelizmente, existem pessoas que não crescem porque não querem entrar em conformidade com o crescimento. Existem famílias que não crescem porque não querem entrar em conformidade com o crescimento. Existem ministérios que não crescem porque não querem entrar na conformidade. Não quer fazer adequações para o crescimento. Infelizmente existem pessoas que estão, ao invés de crescer, definhando. E muitos porque perderam a esperança e não conseguem mais acreditar que pode acontecer algo novo, que pode haver um crescimento, pode haver uma mudança. Só que eu vim aqui debaixo da autoridade dizer, a mudança só vai acontecer fora, como o nosso pastor já tem dito, se acontecer primeiro dentro. A família só vai crescer, inclusive a minha, se entrar em conformidade com o crescimento dentro. O ministério só vai crescer se ele entrar na conformidade do crescimento, fazer adequações para o crescimento. Pois se a criança quando cresce é necessário aumentar as roupas, o número dos sapatos, então isso significa dizer que se eu espero um ministério grande, eu tenho que aumentar a intensidade com Deus. Eu tenho que aumentar a oração. Eu tenho que aumentar a consagração, eu tenho que aumentar a leitura da palavra, eu tenho que aumentar a minha vida com Deus. Por quê? Porque eu estou esperando algo grande. Mas se eu não espero algo grande, se eu não estou nem aí com o que está por vir, ou com o que Deus tem para mim, eu continuo da maneira que eu estou, não entro em conformidade com o crescimento. Pelo contrário, eu entro em conformidade com a vida que eu estou levando, sem saber que a vida que Deus tem para você lá na frente é muito maior. Não, é muito maior. O problema nosso é que nós nos apegamos ao presente e esquecemos que Deus tem um futuro. Qual que é o nosso problema? Nos apegamos com o lugar, com o ambiente, com o estado que estamos, e esquecemos que tem muito mais de Deus. Mas eu preciso fazer algumas adequações, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida, eu preciso aumentar a intensidade da minha busca, eu preciso ser mais reverente, eu preciso ser mais família, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu sei que alguma coisa Deus vai fazer. Mas primeiro eu tenho que aumentar, eu tenho que alargar o lugar da minha habitação. Oh, Jesus. Deus está me usando para dizer, firma bem as estacas. Pode alargar o lugar, pode alargar o lugar. O crescimento está vindo, mas quando ele vir, você já tem que estar preparado para aquilo que Deus vai fazer.
O novo de Deus está vindo, mas Ele está nos chamando para uma preparação do ambiente, do lugar, da família, do ministério, para ver esse crescimento. Estes homens, observando que o negócio estava crescendo, eles aumentaram, chamaram mais 7. E a Bíblia vai dizer que precisava ser homens cheios do Espírito Santo e cheios de fé. E dentre estes 7, a Bíblia vai destacar, vai dar mais ênfase à vida de 2, que é Estevão e Filipe. Não que os outros não fossem importantes, os outros fizeram o ofício para o qual eles foram chamados, mas nos dá a entender nas entrelinhas do capítulo 6, que estes 2 faziam mais do que eles foram chamados para estar fazendo. E eles evidenciaram o ministério que foi confiado a eles. E a Bíblia vai dizer que Estevão, um homem cheio de fé, cheio de poder, fazia grandes sinais e maravilhas no meio do povo. Um homem de testemunho, relibado, um homem cheio de fé, com muita sabedoria, exercia o ministério que Deus tinha dado a ele. E a Bíblia vai nos dizer que este homem, ele é confrontado por alguns outros homens, pois naquele tempo havia várias sinagogas, vários lugares aonde a palavra era lida, aonde a palavra era interpretada, pois isso se fazia na sinagoga. E este homem foi confrontado por alguns homens que faziam parte dessas sinagogas. E a Bíblia vai nos dizer e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Estevão pregava o evangelho, irmão. Estevão pregava Jesus. E estes homens aqui, alguns judeus e alguns não judeus, defendiam o judaísmo, defendiam o que os patriarcas deixaram, defendiam o que os profetas deixaram, mas não se abriram para Jesus. E quando eu vivo do passado e não me abro para o novo, é lógico que eu vou ter confronto com o que está vindo, com o novo que está chegando. Porque eu não entro em conformidade, eu não me adequo, então eu bato em confronto. E é isso que aconteceu, houve um confronto. E Estevão confrontava eles também com a palavra. Eles não tendo como ganhar de Estevão, como sobressair acima de Estevão nas Escrituras, a Bíblia Sagrada diz que eles levantaram falsos acusadores com falsas acusações para acusar Estevão, porque quem não tem o que dizer inventa mesmo. Se não vejam, senhores, o que está escrito: então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Vivendo do passado, irmão, não se abriram para o novo, e excitaram o povo, os anciões e os escribas. Assim, investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar. Estevão está sendo acusado de algo que ele não tinha feito. Estevão está sendo caluniado, e a Bíblia vai dizer que Estevão vai ser levado diante do conselho, e ali eles começam a julgar Estevão. Neste momento a Bíblia Sagrada diz que eles veem a face de Estevão como a face de um anjo, e o microfone chega na boca de Estevão para Estevão se defender. Mas quando Estevão tem a oportunidade de se defender, falar algo ao seu favor, ele começa a citar a Bíblia.
Ele começa a citar o que os homens defendiam. Só que, se você ler o capítulo 7, você vai ver nas entrelinhas, você vai ver, fazendo uma exegese deste texto, Estevão jogando na cara deles, que aquilo que eles se dizem prezar tanto, dá tanto valor, na realidade, eles desprezaram a autoridade daqueles que passaram. Mas estão acusando Estevão, de Estevão blasfemar contra eles, contra aquilo que já passou, contra aquilo que já estava firmado. Estevão não estava desfazendo de nada, irmão. Estevão só estava trazendo o novo que tinha chegado, mas eles não estavam preparados para o novo que chegou. Deus não nos quer em confronto com o novo. Deus nos quer que entramos na conformidade para recebermos o novo. Mas se você ficar pegado ao antigo, pegado à vida antiga, pegado às práticas antigas, pegado ao que você viveu antes, jamais você irá experimentar o novo de Deus. Oh Jesus, oh irmão, por gentileza, cutuque ele, diga assim: se despegue do novo, se despegue do antigo, melhor dizendo, se abra para o novo. Senão você vai bater de frente com o novo. Mas Deus quer você não endurecido para o novo. Deus não quer você com incredulidade para o novo. Mas Deus quer você com o ambiente preparado para o novo que está chegando. Oh glória, oh glória. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer, Estevão sendo acusado, Estevão começa a pregar, e ele começa a falar de Abraão, e você vai ver todo o contexto. Estevão prega, fala, irmãos, desde Abraão aos patriarcas, profetas, reis, ele vai, e chega no versículo de número 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé, a mão direita de Deus. Oh Jesus. Primeira coisa que eu quero dizer: Estevão não viu os céus abertos quando estava sendo apedrejado. Estevão viu os céus abertos quando estava sendo acusado. Às vezes a gente confunde muito. Estevão vai ser apedrejado momentos depois, levado para fora da cidade, apedrejado e morto. Mas momento antes, enquanto ainda estava sendo acusado, que é lhe dado o direito de falar alguma coisa, o que ele fala é Bíblia. Ele fala aquilo que nós acabamos de citar agora. Agora eu chamo a atenção dos irmãos para observar o que Estevão está dizendo. Ele está dizendo que está vendo, no momento que ele está vivendo, o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Deus tem um trono posto, colocado, sempiterno, ninguém tira, ninguém usurpa, assentado no céu. E a Bíblia diz que do lado do trono de Deus, à direita do trono de Deus, também existe mais um trono. E quem está nesse trono? O Filho do homem. Quem é o Filho do homem? Jesus Cristo. E o que a Bíblia vai dizer acerca disso? Veja os senhores, Salmo 110 verso 1, está escrito: disse o Senhor ao Senhor: assenta-te à minha mão direita,
até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Marcos capítulo 16, versículo 19 está escrito: ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E a Bíblia segue em dizer, Colossenses 3:1, Paulo diz: olhai para as coisas que são do alto. Por quê? Porque aonde Cristo está assentado. Aonde, Paulo? À direita de Deus. Hebreus capítulo de número 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado. Ó, irmão, não, se não tiver aqui, olha isso aqui, minha pastora. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Mas os profetas do antigo passou. Mas os sirinenses, os libertinos não tinham entendido que o novo tinha chegado e não se abriram para isso, irmão. A Bíblia, ela responde ela mesma. Havido falados aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias. Não é antigamente, porque o Deus que falou antigamente continua falando hoje. E Ele continua nos falando nesses últimos dias pelo o Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Agora olha o versículo de número 3, o qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus. Oh, Jesus está sentado, Jesus está sentado, Jesus está sentado, e assentado Ele governa, assentado Ele rege. Levante a sua mão, irmão. Escute isso. Quem tem poder, manda. Quem tem força, faz força. Jesus tem poder e está sentado em um trono de poder, irmã Rosana. E quem tem poder, sentado Ele promete, sentado Ele cumpre. Eu vou repetir. Quem tem poder, sentado Ele promete, sentado Ele fala, e sentado mesmo Ele cumpre. Jesus está dizendo para a igreja nesta noite: o que eu te prometi, o que eu te falei, as profecias que você escutou, sentado eu falei, e sentado eu cumpro, sentado eu cumpro, sentado eu cumpro, sentado eu cumpro, porque no meu trono eu tenho poder, porque no meu trono eu tenho governo, porque no meu trono eu tenho autoridade para fazer. Jesus não é igual muitos irmãos que sentado promete e em pé não tem condição de cumprir. Outra coisa que eu quero vos dizer, que o trono que é dele, o trono que é do Pai. Observe que Jesus despiu da sua glória, desceu aqui em forma e figura de um ser humano, limitado como eu e você. Mas eu te pergunto, Serafim sentou no trono dele? Querubim sentou no trono dele? Os 24 anciões sentou no trono dele? Diga para o seu irmão: não. A cadeira da terra é passageira, irmão. Senta um no mandato, no outro mandato outro senta. Mas a cadeira do céu, eu quero ver alguém sentar. A cadeira da terra, o trono da terra, um senta hoje, amanhã outro senta e governa. Mas lá no céu tem um trono de autoridade, um trono de governo. Passa o céu e passa a terra, mas o trono de Jesus, o governo do Cordeiro, ele não passa, ele não passa. Oh, xaramadassa.
Oh! Pregador, onde você quer chegar? Todos os textos que nós lemos, irmãos, a Bíblia está dizendo que Jesus está sentado. Mas por que que Estevão viu Jesus de pé? Pergunte para ele e para ela, para esse teólogo inteligente, para essa pessoa cheia do Espírito, cheio de verdade. Pergunte para ele, por que que Jesus ficou de pé neste ambiente que Estevão estava vivendo? Por que que Jesus se colocou de pé nesta hora? Ora masterevassa. Irmão, se ele tem poder para falar sentado, irmã Ione, e de resolver, e de cumprir sentado, por que que Jesus se colocou em pé na situação de Estevão? Que negócio é esse? Que situação é essa que colocou meu Jesus de pé no trono? Oh glória! Oh glória! Ainda existe pessoas que levantam Jesus do trono, diácono Claito. Não, eu vou repetir. Ainda existe pessoas que conseguem levantar Jesus do trono, irmão. Eu vou repetir para ver se você continua entendendo, porque eu sei que você é inteligente. Ainda existe pequeninos, ainda existe filhos, ainda existe homens, ainda existe mulheres, ainda existe uma igreja. E eu quero deixar um recado aqui, irmão, para os alugadores da internet que estão desacreditando da igreja. A igreja continua a mesma, irmão. Eu vou abrir um aspas e aqui para dizer, para alguns que estão achando que a igreja, todo lugar é do mesmo jeito. Não é. Assim como a placa é diferente, as pessoas que são guiadas por pastores diferentes vivem uma vida diferente. Não é criticando, mas é pondo a verdade. Ainda existe mentalidade de Cristo, ainda existe visão de Cristo, ainda existe governo de Cristo passando por pessoas que servem a Ele em espírito e em verdade para guiar um rebanho sadio nessa terra. E aonde tem alguém sendo pastoreado, sadio, irmão, que reconhece o trono, que reconhece o que está sentado no trono, ainda tem poder de levantar Jesus do trono. Ah, quem me dera, irmão. Ah, quem me dera nesta noite 100% desta igreja conseguir levantar Jesus do trono. Quem me dera. Só que eu não me preocupo com isso. Por quê? Porque Estevão sozinho teve o poder de levantar Jesus do trono. A situação de Estevão deixará. Você pode se colocar de pé, por gentileza. Eu venho com uma palavra da parte de Deus. Eu já vou liberar, irmão, o que eu vim liberar para a sua vida. Mas eu quero te dizer nesta noite, ainda existe um povo que levanta Jesus do trono. Jesus tem o poder de resolver sentado, mas há situações que Jesus está dizendo: eu me coloco de pé. Escute isso aqui. Uma das maiores lições que eu aprendo nesse contexto de Estevão é que Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus,
que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Está escrito, irmão. Porque não adianta viver segundo a carne e querer ser justificado por Jesus. Jesus justifica quem vive pelo Espírito. Está escrito. Só que tem uma coisa, pastor Jailson. A Bíblia hora nenhuma diz que não haverá acusadores. Está escrito, não há acusação. Mas não diz que não haverá acusadores, ou que não há acusadores. Se não fosse assim, não teria aqui neste texto que nós lemos, que nós trazemos à memória nesta noite. Mas observe uma coisa, irmão. E levantaram, e compraram, impulsionaram falsas testemunhas, com falsas acusações, porque nenhuma condenação há que vingue para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há que fique de pé para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que a Bíblia quer nos dizer que acusadores pode até ter, acusadores pode até haver, acusadores pode até se levantar, mas quem tem uma vida em Jesus não precisa andar preocupado com o acusador, não precisa andar preocupado com quem acusa, não precisa andar preocupado com quem está se levantando para acusar, porque filhinhos, não pequeis, 1 de João capítulo 2, não pequeis, mas se pecar, irmão, entenda isso aqui, se você pecando, você tem um advogado fiel, imagina você sendo acusado injustamente. Se você cometendo pecado, errando, se ajoelha e se arrepende, você tem um advogado junto ao Pai, e não é qualquer advogado, mas é advogado fiel. Imagina com falsa acusação, com falsos acusadores. Nesta noite, o diabo vai morder a testa, irmão. Não tem acusação que fique de pé, e muito menos acusador. Você é justificado pelo sangue, pela graça, pelo poder do Calvário, há poder no sangue do Calvário ainda para te justificar. E antes de falar o porquê Jesus vai se colocar de pé hoje para você, segunda coisa que eu digo nesta mensagem, a primeira é: acusadores ainda tem, mas a acusação não prevalece. A segunda coisa, a Bíblia nos ensina a andar em boa consciência, irmãos. Por quê? Porque nós, quando temos uma má consciência, não somos acusados por fora, somos acusados por dentro. Aí Paulo nos ensina a andar em boa consciência. E ele ainda diz que a nossa consciência foi purificada pelo sangue. E para que isso? Para não haver condenação. Para que isso? Para mim não me condenar, mas para mim saber que eu tenho um justificador, um advogado junto ao Pai que é fiel. Só que tem uma coisa: o que é isso, andar em boa consciência? Não ser acusado por fora, mas ser acusado por dentro. Sabe o que é isso, irmão? É eu estar fazendo alguma coisa para Deus, na vida de alguém, ou para mim mesmo, ou na igreja que eu congrego. E no momento que eu estou fazendo, a sua mente te julga, te condena neste momento. É eu estar pregando aqui agora algo, mas a minha mente me condena no mesmo momento. Como você está falando essa verdade se você está vivendo essa mesma coisa, porém na mentira? Andar em boa consciência. Como que você está fazendo para esta pessoa, ensinando a ela que ela deve fazer assim, sendo que na sua casa você não faz assim? Como que você está ensinando este casal? Como que você está ensinando este jovem? Como que você está pregando assim, sendo que a sua vida em você mesmo não anda assim, não faz assim? Má consciência.
Sou acusado por dentro, por mim mesmo. Ô desgraça que é, irmão. Não tem graça num negócio desse. Você ser acusado por dentro. Agora, algo lindo é quando você sabe que foi purificado. Quando o diabo, a velha criatura, sonda lá, mas lá no finalzinho mesmo, tu ouvindo aquela vozinha tentando te acusar. Aí você olha e diz: eu já me corrigi, eu já pedi perdão, eu não vivo mais assim, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A vida que hoje tenho, a tenho na fé, no Cristo Redentor, no Cristo justificador, no Cristo remidor. Quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Se é Deus, se é Deus, se é Deus, se é Deus, quem os justifica? Nesta noite, eu profetizo sobre nós, sobre esta igreja, sobre a sua vida, que se você estava andando com má consciência na igreja, no casamento, na família, no meio dos amigos, no trabalho, a partir desta noite você vai tomar posse da purificação, da boa mente, da boa consciência. Vai andar em novidade de vida, vai andar em boa consciência, vai andar sabendo que é justificado pela graça, que você não vive mais a sua velha criatura, mas é Cristo que vive em você, é Cristo que vive em você. E se isso é verdade, irmão, dá maior grito de glória, glória, glória. Quem pode adorar? Eu vou encerrar a mensagem nesta hora. Isso aí. Estevão viu Jesus de... Jesus sabia o que Estevão estava enfrentando, sim ou não, irmão de Holanda? Jesus tinha o poder de evitar tudo aquilo, sim ou não? Por que ele não evitou? Por que ele se colocou de pé? Um monte de porquê. Eu quero falar algo que talvez você já ouviu, mas este texto, ele intensificou isso ainda mais na minha vida no dia de hoje. Porque tem coisas que não vão ser evitadas de chegar até nós. Tem coisas que Jesus não vai impedir que chegue até nós. Tem coisas que Jesus não vai se colocar de pé para nos tirar do ambiente, para nos tirar daquilo que estamos vivendo ou enfrentando. Não. Mas só que tem uma coisa. Ele pode até não evitar que chegue, que aconteça, mas ele se coloca de pé do trono para dizer: eu estou contigo nesta peleja. Você não está só nesta peleja. O que você está enfrentando, eu poderia até impedir, eu não impedi, porque vai estar fazendo para um propósito maior, melhor do que você imagina. Só que tem uma coisa, irmão: Jesus se levanta do trono para dizer: eu não impedi, mas sozinho você não passa. Eu não impedi, mas nessa situação você não está só. Eu não impedi, mas eu me levanto do trono para segurar nas suas mãos. Isaías 43, ele diz: se passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá em ti. Mas as águas, ele não disse, ele diz: quando passares pelas águas, elas não te submergirão, e quando passar pelos rios, não te afogarão, porque eu estou contigo.
contigo. Eu vou deixar você adorar. Eu quero ver se você está entendendo o teor profético da palavra que está sendo ministrada nesta noite. Está aqui a resposta, meu filho, na Bíblia Sagrada. O porquê dessa situação, o porquê não acabou, o porquê Deus não tirou, o porquê Deus não impediu que chegasse até você. Deus está dizendo: você está passando, mas eu estou ao seu lado. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Feche os seus olhos. Da bantu que me ando rebia sou. Xarabanderevacia necandorevandarabace. Uribianturia saio de calabastu que a neve a sévia. Tem situações que você tem que passar, meu filho. Tem problemas que você tem que enfrentar. Tem barreiras que você tem que dar de testa com ela mesmo. Mas não é para te matar, não é para te fazer cair, não é para te ferir, não é para você sair com ferida aberta, não é para você sair machucado e mostrando o que essa situação te proporcionou, os machucados que ela te fez, não, mas é para você sair mostrando para os outros: eu venci, você pode vencer também. Eu passei e estou de pé, você vai passar e vai estar de pé também. É Deus que está dizendo: ainda que eu não impeço que você passe, mas pode passar, porque eu estou passando contigo, enfrentando contigo, lutando contigo, guerreando contigo. Eu não te abandonei nesta causa, eu não te abandonei nessa situação, eu não te abandonei nesse episódio, nessa página da sua vida. O meu nome está registrado nela, o meu nome está registrado nela, mas está chegando o momento da página virar. Eu vou repetir: está chegando o momento da página virar. O livro não acabou, a história não acabou. Eu ainda não coloquei o ponto final. Eu ainda sou o dono da história. Eu ainda sou o dono da história, o dono da história, o dono da história, o dono da história. A sua vida está na minha mão, a tua família está na minha mão, os teus projetos ainda são os meus, o seu ministério ainda está nas minhas mãos. Eu vou deixar quem acredita adorar. Show, Kevia. Eu estou contigo. Tá na agulha, eu estou contigo. Aquele lá mesmo. Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Oh. Eu não perdi o controle da sua vida. Eu não perdi a direção. Eu não perdi o trajeto. Eu não perdi o momento da história que você está vivendo. Deus está me usando para dizer: neste capítulo o meu nome está inserido. Deus está dizendo: nesta página o meu nome está inserido. Viva cada momento, viva cada momento. Está triste, viva, porque eu estou na sua tristeza. Está alegre, viva, porque eu estou na sua alegria. Está angustiado, viva, porque eu estou na sua angústia. O que você está vivendo, se você está em Cristo, vivendo pelo Espírito, faz parte do plano de Deus. Faz parte do plano de Deus. Faz parte do plano que Deus tem na sua vida. Bem sei eu que
que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Chore mesmo, Deus está colhendo. Não se frustrarão. Entra naquele quarto, não se frustrarão. Grita mesmo. Os planos de Deus. Entra naquele banheiro, dá soco mesmo. Pode o vento vai aonde não tem ninguém e grita mesmo, não tem problema. Mas os planos de Deus ninguém impede. Abra mesmo a sua alma, vive esse momento, não desfaleça a sua fé. Passe com classe esse deserto, porque Deus está dizendo: é nesse deserto que você intensifica a intimidade comigo. É nesse ambiente que você aumenta o relacionamento comigo. Mas o que está por vir virá e não se tardará. O que está por vir virá e não se tardará. O que está por vir virá. Diácono Guilherme, eu vou entregar o microfone, mas vem cá, meu filho. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Eu posso te dar um abraço, só um abraço. Eu vou entregar o microfone, vou te dar um abraço. Só um abraço. Não se frustrarão.